Fala galera do oitavo, tranquilo aí? Eu sou o professor Rafael, o seu professor de geografia do canal Geofácil, e estou aqui hoje com um vídeo de explicação do texto, do conteúdo da semana 4 do PET 2, tudo bem? Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal agora, basta clicar pouco abaixo do vídeo, aí tá escrito aí, ó, se inscreva. Inscreva-se. É só você clicar e apertar esse botãozinho, você já estará inscrito. Fácil, simples, você estará me ajudando a continuar gravando esses vídeos para os próximos pets com você aí, tudo bem? Estamos aí na página 83 desse PET 2 e hoje vamos estar falando aí sobre a regionalização mundial na Guerra Fria e pós-Guerra Fria, tá bom? Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, firmaram-se como os estados. Tá vendo que estados está escrito com E maiúsculo? Quando é estados com E maiúsculo, significa governos, tá bom? Firmam-se como estados mais poderosos do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Essas potências eram governadas sobre sistemas sociais e econômicos opostos, o capitalismo e o socialismo, o que estenderam sua liderança a outros países, formando os blocos capitalistas e socialista. Essa disputa sobre a influência sobre outras nações, essa hegemonia, ficou conhecida como a Guerra Fria. Explicando isso aqui em outras palavras para você, às vezes do jeito que vem escrito aqui fica um pouco difícil, você precisa entender da seguinte maneira. Nesse período que acaba a Segunda Guerra Mundial, acabou de acabar a Segunda Guerra Mundial, ainda tinha ali a URSS, que era um país que tomava conta do socialismo, e tinha os Estados Unidos que tomava conta do capitalismo. O que acontece? O socialismo, essa URSS, tinha vários países ali que ficavam meio que subordinados a eles. Como assim? Tinha vários países que eram aliados da URSS. Do mesmo jeito que dos Estados Unidos tinham vários países que eram aliados deles. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles ainda têm muito medo, mesmo de 1945 até 1990, 1989, 1990, foi um período de muito medo. Por quê? Foi um momento em que se desenvolveu muito em diversos aspectos. Foi criado ali geladeiras, televisões. Além disso, nós tivemos aí satélite no espaço, teve a corrida espacial. Carros estavam se desenvolvendo, motos, poder de fogo, armamento, E aí começa a surgir as bombas atômicas, Os Estados Unidos em 1945 soltou 2 bombas atômicas. Depois da bomba atômica ainda surge a bomba H, você já deve ter ouvido falar dela, ou se ainda não ouviu, a bomba H ela é simplesmente 1000 vezes mais potente do que uma bomba atômica. Isso, 1000 vezes mais potente que uma bomba atômica. Então uma bomba H, ou bomba de hidrogênio, ela pode acabar, dependendo do continente, aí, com a metade do continente de uma vez só. É uma explosão assim, que poderia levar aí realmente à extinção mundial, se esses países aí, a União Soviética e os Estados Unidos entrassem realmente em confronto. Então, a Guerra Fria ela é marcada por esse medo constante, esse armamento dos países, os países sempre comprando novas armas, porque se tivesse uma guerra ele poderia estar ali preparado para essa guerra, só que essa guerra de fato entre os principais confrontantes ali, Estados Unidos e União Soviética, acaba não acontecendo. Graças a Deus, pessoal? Mas mesmo assim eles vivem um período ali de muita guerra, Até que com o final desse período da Guerra Fria aí, eu posso meio que dizer para vocês que a URSS acaba, se dissolve, tá? Essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se transforma, se dissolve em vários outros países, tá bom? E quando ela se dissolve em vários outros países, esses países que ficavam ali, que eram aliados, que ficavam ali debaixo da saia deles, acabam saindo debaixo dessa saia e se transformando em capitalista. Então um período, que a gente chama de bipolar. Por que bipolar? Porque tinha a União Soviética e Estados Unidos à frente de tudo aí nesse comando aí, tá? Continuando. O espaço mundial
no período da Guerra Fria, estava regionalizado em três blocos formados de acordo com as condições socioeconômicas de cada país, com um sistema adotado por influências de superpotências. Esses eram chamados de três mundos. Nós temos o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Vou explicar isso para vocês. De início tinha só o primeiro e o segundo mundo. Como assim, professor? Primeiro mundo eram os países capitalistas, ali do lado dos Estados Unidos. Segundo mundo, os países que são socialistas, que estavam do lado ali da União Soviética. Posteriormente, foi criados os países de terceiro mundo. Países de terceiro mundo são capitalistas como os países de primeiro mundo, só que os de primeiro mundo são países capitalistas desenvolvidos, né? E os de terceiro mundo são países capitalistas em desenvolvimento, países capitalistas muito mais pobres, tá? Então só para você estar entendendo um pouquinho como é que funciona aí. Com o fim da Guerra Fria, já em 1990, as organizações do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram na forma de produzir, pensar e fazer política no mundo. No início dos anos 90, a nova ordem mundial. Por que aqui está falando da nova ordem mundial? A velha ordem mundial era bipolar, que eu acabei de explicar para vocês. A velha ordem mundial, bipolar, com Estados Unidos e União Soviética no comando. Já nessa nova ordem mundial, muda-se muitas coisas, acaba aquele medo constante de ter a guerra e começa a ter países que começam a se despontar. Nós já tínhamos os Estados Unidos, que era uma potência mundial, a URSS se dissolve entre outros países, né? Mas surge nesse momento aí a Alemanha, né? Um país desenvolvido ali na Europa, em que começa a influenciar bastante a Alemanha, junto com a União Europeia ali. E nós temos também o Japão. O Japão foi devastado lá em 1945, na Segunda Guerra Mundial, pelos Estados Unidos, só porque os Estados Unidos fica meio assim, fica muito feio para os Estados Unidos, porque por eles soltar essas bombas atômicas, eles matam muitos civis. Matou civis, mulheres, crianças, idosos, homens que não faziam parte dessa guerra, né? Mata a maioria de inocentes. E aí os Estados Unidos investem pesado na reconstrução do Japão, no desenvolvimento do Japão, e o Japão, quando chega em 1990, torna-se uma das três grandes potências desse momento. Tudo bem? Continuando aqui a leitura aqui. Então, quem que eram as três grandes potências? Estados Unidos, Alemanha, junto com a União Europeia e o Japão, tá? Esse novo período destaca-se pelo processo de globalização, entendido como o crescimento da interdependência entre os países, governos, empresas, povos do mundo, como consequência a grande expansão do sistema capitalista das comunicações no mundo multipolar. Então aquele velho mundo era bipolar, Estados Unidos e União Soviética. Nesse novo mundo com várias potências, ele se torna multipolar, muitas potências tomando conta ali, tá? E além dessa diferença das potências, nós ainda tínhamos outras situações. Por exemplo, a partir de 1990 começa a surgir vários blocos econômicos, que a gente já estudou aí no capítulo anterior, né? A partir de 1990 começa a surgir com um foco muito especial a globalização. A globalização ela surge, ela existe desde lá das grandes navegações, né? O que é globalização? É você ter acesso a produtos ou mercadorias de outro lugar do mundo. Basicamente isso. Produtos, mercadorias e informações, né? Quando chega em 1990, começa a surgir ali a internet. A internet surge um pouco antes disso aí, 1985, 84, mas é a partir de 1990 que as tecnologias vão avançando mais e aí a internet permite com que a globalização tome outro rumo. Então há um crescimento muito maior. As multinacionais de vários países, por exemplo, um grande exemplo que eu vou dar para vocês, a Nike, que antes só tinha fábrica nos Estados Unidos, começa a criar, construir fábricas em países de terceiro mundo, né, com o objetivo ali de uma mão de obra mais barata e atender a demanda do mercado, né? Então vai ocorrendo ali muitas transformações. Já
Indo para o lado de finalizar o nosso vídeo, na página 84, o fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalistas e socialistas tornou as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes. Surgiu então um novo conflito marcado pelas contradições entre os países do norte, considerados países ricos, e os países do sul, considerados subdesenvolvidos. Se você pega o globo terrestre, né, o que que acontece? Continuando, né, galera? Se você pega o globo terrestre e observar ali a linha do Equador, os países que estão ao norte da linha do Equador, para cima, teoricamente ali, né, são países que são considerados ali mais desenvolvidos. E os que estão abaixo, todos são países de terceiro mundo. Nem todos que estão acima são de primeiro mundo, mas todos que estão abaixo são de terceiro mundo, entendeu? Então, chega até a audácia de falar que os povos da América do Norte, que os povos do hemisfério norte, né, são mais inteligentes por causa do clima, né, enfim, uma coisa absurda aí. Mas eles chegam a citar esse tipo de situação aí e acabam tendo alguns tipos de conflitos devido a essa situação. A regionalização do mundo do norte e sul foi definida com base nos critérios socioeconômicos. Não se deve confundi-la com a divisão do mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, definida pela linha do Equador. Tá? Então é isso que eles estão falando. Eles falam que eles são mais desenvolvidos, que eles são mais isso, mais aquilo, só porque não pode haver essa confusão. Né? Não tem nada a ver só porque eles estão lá na América do Norte, eles são desenvolvidos por causa disso. Tá? Isso aí foi uma consequência de tudo que aconteceu até chegar a determinado momento. Galera, se eu ajudei vocês, se você entendeu um pouquinho, isso aí é um pouco complexo esse conteúdo mesmo. Você precisa entender de várias coisas para você entender uma situação, tá? Mas se você entender um pouquinho que seja, se inscreve aí no nosso canal, ajuda o nosso canal aí a crescer. Deixa o seu like, hein?